Eu poderia falar, estamos de volta, mas não, esse é um novo Atualize. Você percebe que os meus convidados continuam aqui, não pude deixar que eles saíssem. Afinal de contas, ainda tem muita coisa para a gente falar sobre o assunto. Hoje eu recebo aqui o Esaú e o Beto. Obrigada pela participação de vocês. A gente continua com o tema religião. Isso nunca aconteceu no Atualize, né? A gente nunca fez 2 programas com o mesmo tema, mas eu não podia deixá-los embora. Prendi todo mundo na cadeira, falei assim, não, daqui ninguém sai. Então hoje a gente continua falando sobre religião. Eu interrompi o professor no último programa porque a gente só tinha 1 minutinho. E eu não podia desperdiçar a sabedoria dele em 1 minuto restante do programa. Então agora a gente vai começar esse programa novo com você, professor. Fica à vontade. Obrigado, Leonardo. O nosso amigo Eduardo terminou o programa da semana passada falando justamente que nós somos carbono, nós somos... feito de molécula de carbono. Moléculas de carbono. Morreu, vai virar adulto. E outras coisas mais, porque nós somos formados fisicamente com todos os componentes químicos que existem no universo. Concordo plenamente com você. Só que existe uma coisinha. Nós temos algo que todo ser vivo tem. Alma. A alma vegetativa, a alma irracional e a alma racional. Essa que é a centelha divina que existe em nós. Nós somos compostos de corpo e alma. Então esse carbono que é formado aqui, eu disse no primeiro programa, é justamente o que nos dá a condição de nós nos falarmos, estarmos diante um do outro. E não sermos apenas, como Platão já dizia lá atrás, apenas imagens, mentiras, Tem até o mito da caverna que mostra, que, querendo representar e explicar o que era isso, as sombras que passavam, os prisioneiros ficavam olhando para o fundo da caverna e vendo sombras. Para eles aquilo ali não era real. Então eu concordo com você que nós somos carbono, mas nós temos algo muito mais, importante, que é o que nos faz realmente ser o que nós somos. Como o nosso amigo pastor Davi disse, imagem e semelhança de Deus. Inteligência, isso não é feito de carbono. Vontade, isso não é feito de carbono. E liberdade, como todos nós temos. Queria pegar o gancho da Nilvinha, que falou na semana passada também, sobre, me fugiu, quando eu estava falando lá do início da racionalidade humana e tudo, que realmente a religiosidade é um comportamento que o indivíduo tem diante daquilo que ele vê, que existe um ser maior do que ele, na qual ele deve prestar culto. Aí nas tribos lá atrás surgiram o quê? Os deuses de pedra, de madeira, de fogo, etc. Até que o próprio Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. É uma coisa, entendeu? Então nós realmente nós temos que entender, se a gente parar para poder compreender isso, vai ser muito mais suave a gente compreender aquilo que eu também disse na semana passada, a questão da dor. Porque para o ser humano existem 2 realidades, o nascer e o morrer. A realidade humana só se realiza entre o nascer e o morrer. Isso aqui pertence a ele. Aqui é dádiva divina. Aqui é a volta da nossa existência. Agora o que existe entre um ponto e o outro é aquilo que pertence somente a nós. Nem Deus interfere, porque Ele respeita a nossa liberdade. Então, aquilo que é feito por nós aqui, ontem eu estava na reunião de terapia com um grupo, estava mostrando justamente isso. Nós temos plena liberdade de agirmos. E o que acontece com nós é consequência das nossas escolhas. Isso não é feito de carbono.
Não é feito só de mineral. O mineral existe para que essas escolhas, essa vontade se manifestem. E outra coisa, na minha experiência como psicólogo, eu estava analisando, existe até um livro, né? Jesus Cristo, o maior psicólogo do mundo. Eu fui observando e tudo. Jesus não fundou religião. Jesus não criou o cristianismo. Jesus não fundou religião. Como outras religiões foram fundadas e têm os seus fundadores. Jesus não criou. O que Jesus ensinou a gente aqui? A termos o quê? Boa vontade. Sermos justos. Buscarmos realmente o respeito pelo outro. Vai e não peque mais. De que ele estava falando? De comportamento, de atitudes. Ele não mandou a pessoa ir para o templo rezar, não. Então, de atitude, ele nos ensinou a termos atitudes para nós chegarmos o quê? Aí sim, irmos nos aperfeiçoando para chegarmos um dia realmente, como ele disse para os apóstolos. Para onde? Tomé, nem para onde? Se preocupa. Aonde eu vou tem muitas moradas. Quem disse isso? Isso é histórico. Isso é histórico, não é fantasia. Daquilo que foi criado como cristianismo. Cristianismo é uma forma de viver uma religião chamada de cristã. Então, só eu fiquei empolgado, fiquei assim, com o carbono que ele falou, que concordo plenamente, mas nós temos que colocar outra coisa em nós também. Tá vendo como eu não podia deixar só um minutinho para o senhor falar? Tem mais coisas, porque ela falou ali, mas tem mais coisas. Realmente é louvável a sua ênfase, aquela força, né? Falar que nós temos alma. Honestamente falando, até hoje não foi comprovado a existência dessa alma. Por exemplo, a ciência consegue identificar o seguinte: você pega o cérebro humano, você lesiona uma parte do cérebro, a pessoa que foi lesionada em certa região do cérebro identifica algumas coisas, mas não reconhece outras coisas. Lesiona outra parte, ela deixa de sentir alguns tatos e reconhece outros. Tudo está aqui na mente. Então, é inconcebível você relacionar uma entidade, ou um corpo qualquer que saia de um cara, vamos botar bêbado, o cara bebeu, chapou, e a alma dele também está chapada. Ou então, essa parte que a ciência lesiona, é inconcebível você encontrar uma correlação nessa questão. Então, até hoje, não existe evidência para essa existência. O senhor acredita, o senhor tem fé, tudo bem. Mas, honestamente falando, não existe evidência até hoje comprovando que existe uma coisa metafísica, invisível, que saia do seu corpo quando você falece. Então, é só respeitando, inclusive, o que o nosso amigo falou, mas não deixando também de falar cientificamente nisso. Então, vamos colocar dessa forma. Se você vai no manicômio, por exemplo, você encontra lá um cara, eu sou Napoleão, ele é Napoleão. Eu sou Jesus, como esse senhor, que até esqueci o nome dele, que ele fala que é Jesus. Henri Cristo. Henri Cristo. Então são coisas que, honestamente, intelectualmente falando, eu não consigo aceitar isso. Tudo bem, está ótimo, mas se ele me trouxer uma evidência de que existe realmente essa alma, essa entidade, eu estou aqui para acreditar também. Vamos lá, mostra para gente. Eu não acredito. Concordo. Carbono. Corpo, matéria. Espírito não tem carbono. Então não vai se ver no cérebro a alma, o espírito ali. Isso é algo que nos é dado. É o que os gregos chamavam do ânima. O ânima, né? É o pneuma. Aquilo que dá vida interna. O pneu, daí vem a palavra pneu, entendendo? Que roda. O pneumático, ele só tem vida a partir de quê? Do ar que está dentro dele. Assim, o ruar, que vem do hebreu, tá vendo? É o ar que os gregos diziam que nós temos, é o pneuma nosso. É aquilo que está dentro e aquilo não é palpável, é um espírito. Ok, mas como é que o senhor comprova a existência desse suposto espírito? Como é que o senhor comprova isso? Não, aí a própria existência humana mostra isso. Acabou. Esse ar, lá atrás, nós temos os nossos pensadores que traziam isso. E o próprio Cristo mesmo, que isso é histórico, disse: para onde eu vou, vocês agora não vão, mas tem muitas moradas, e vocês vão. Para onde que Cristo foi? Aonde está Cristo?
Nós, na nossa fé cristã, na verdade, nossa tradução judaico-cristã, nós podemos interminavelmente debater e fazer várias alusões, mas existe um fato histórico que para nós cristãos é inegável, que mudou a história. Jesus ressuscitou. Isso está acima de qualquer questão. Jesus ressuscitou. Qualquer cientista, qualquer historiador, qualquer indivíduo honesto vai admitir que, factualmente, aquele homem ficou 3 dias numa sepultura. No 3º dia ele ressuscitou. Não existe qualquer... isso é fato, vários teóricos, mas não é questão de simplesmente provar isso, nem tenho a intenção, e se nem houvesse essa comprovação científica, para mim já seria o suficiente, porque é uma questão de crer. Jesus Cristo disse que é necessário crer. E toda relação com Deus é necessário que haja fé. Mas esse fato mudou toda a história. O fato de Jesus Cristo, de Jesus ter ressuscitado dos mortos, faz com que tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento pelos profetas se realmente materializasse nele. A história cristã, na verdade, é a história de um rei que veio para governar. Hoje, quando a gente fala a palavra evangelho, infelizmente isso foi muito deturpado, e até hoje é deturpado. Na verdade, as pessoas acham que evangelho é ter vários conselhos para você viver bem. Não tem nada a ver com isso. Evangelho não é uma lista de regras que você segue. Evangelho simplesmente significa boas notícias. E desde o Império de Otaviano, quando ele lutou com Marco Antônio, né, de Cleópatra, se tem essa tradição, antes de Cristo, de que quando um rei ascendia, um César ascendia, ia-se por todo o reino levando a boa notícia, o evangelho daquele rei. Ou quando vencia Jesus a batalha, Cristo, ou quando vencia a batalha, exatamente. Quando ele vencia, ele ia propagando por todo o território, dizendo: nós temos um novo rei. Jesus é esse rei da tradição histórica. Então, hoje, quando nós anunciamos o evangelho, o que nós dizemos para as pessoas é: nós temos um rei. Jesus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O seu reino é eterno, não terá fim. Quando nós falamos para as pessoas, pegamos o evangelho, que nós estamos dizendo é o quê? Nós temos um rei, esse rei está vindo, e ele nos enviou simplesmente para dizer, como apóstolos, como mensageiros, de que ele está voltando. Então nós fazemos parte disso. Ok, agora... E quanto... Só lembrando, quanto a essa questão científica, acredito, aí volta a questão do relato pessoal, acredito que se cada um puxar na memória, a gente também tenha algum momento da nossa vida em que a gente tenha passado por isso, em que fatos da nossa existência ultrapassem a ciência. Eu vou te dar um exemplo. O meu avô, há muitos anos atrás, caiu do telhado e ele caiu de cabeça no chão. Então o meu avô entrou em coma, e quando ele entrou em coma, ele ficou 4 meses em coma, cientificamente ele estava morto. E os médicos falaram: ele não vai sair desse coma nunca. Meu avô saiu do coma e viveu 11 anos. Viveu 11 anos com uma série de problemas em estado vegetativo, mas viveu 11 anos. Então eu acho que se a gente puxar um pouco da memória, certamente todos nós teremos momentos em que as explicações ultrapassam a ciência. E a gente vai falar de repente sobre isso também no próximo bloco. Eles já estão ali atrás mandando eu parar. Tudo bem, gente, eu falei que o assunto a gente não podia parar. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Esaú vai trazer a música para a gente. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu.
quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és